Olá! Hoje a gente vai fundo no capítulo 22 do segundo livro de Reis. Um capítulo, assim, bem marcante. Com certeza, é a história do rei Josias, né? Isso, Josias. Ele vira rei muito novo, só com 8 anos, e o texto faz questão de dizer que ele andava nos caminhos de Davi, sabe? Fazendo o que era certo. Um bom começo para um reinado. Sim. E aí, no 18º ano do reinado dele, ele já era um adulto, né? Com uns 26 anos, ele decide mexer no templo do Senhor. Que parecia estar precisando de uns reparos sérios, pelo jeito. Exato. Ele chama o secretário dele, Safã, e fala, ó, vai lá no templo, fala com o sumo sacerdote Ilquias, E qual era a missão? pegar o dinheiro que o pessoal que cuidava das portas tinha juntado É. e usar esse dinheiro para reforma. Há uma reforma grande, então. É, tipo, pagar carpinteiro, construtor, pedreiro, comprar madeira, pedra, uma obra mesmo. Interessante essa iniciativa. Depois de os reinados complicados, né? Como o do avô dele, Manassés, que tinha até negligenciado o templo. Pois é, essa reforma do Josias parece um sinal, assim, de querer voltar às bases, né? Exatamente. Uma restauração física, mas com um peso espiritual muito forte. E tem um detalhe curioso sobre o dinheiro, né? Tem. Fala que supervisores da obra recebiam a prata, mas não precisavam prestar contas, porque agiam com fidelidade. Isso é forte. Mostra talvez uma confiança muito grande ou talvez a urgência, né? Para acelerar as coisas. Pode ser os dois. A fidelidade era a palavra-chave ali, parece. Sem dúvida. E aí, no meio dessa reforma toda, dessa arrumação, acontece algo bem inesperado. O achado, né? Isso. O sumo sacerdote Ilquias chega para o Safã e diz: achei o livro da lei no templo do Senhor. E entrega o livro para ele. Imagina a cena. Não era um livro qualquer. Provavelmente um rolo antigo, quem sabe partes do Deuteronômio. A base da aliança, né? Exato. Um texto que, pelo jeito, estava esquecido, ou talvez escondido por muito tempo. Achar isso no meio dos reparos? Uau! É como reencontrar a identidade perdida da nação, né? Totalmente. E o Safão, o que ele faz? Ele lê o livro, depois volta para o rei Josias. Primeiro ele dá o relatório normal, sabe? Sobre o dinheiro, o andamento da obra. A parte burocrática. Isso. Mas aí ele solta a notícia. O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E começa a ler o livro para o rei. E a reação do rei? Nossa, é imediata, dramática. Assim que ele ouve as palavras do livro da lei, ele rasga as próprias roupas. Um gesto fortíssimo, de luto, de choque, arrependimento profundo. O que será que tinha naquele livro para causar isso tudo? Provavelmente as leis, as exigências da aliança e, principalmente, as maldições e as consequências da desobediência. Ah, claro. Josias deve ter percebido na hora o tamanho do buraco entre o que a lei mandava e o que o povo e os reis antes dele tinham feito. Ele viu que eles estavam em falta grave. Exatamente. Rasgar as vestes foi reconhecer: a culpa é nossa e as consequências descritas aqui podem vir para cima da gente. Uma culpa coletiva. E ele não fica só no lamento. Ele age rápido. Reúne a turma dele, Ilquias, Safã, Aicão, Acbor, Asaías, A cúpula ali. e dá ordem: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, sobre as palavras deste livro. Ele estava com medo da ira de Deus. Momento de crise total para o reino. Reconhece a falha das gerações passadas. E agora? Para onde eles vão buscar essa resposta divina? Eles procuram uma profetisa, Ulda, esposa de Salum, o guarda-roupa do templo. Ela morava em Jerusalém. Uma mulher. Interessante que recorreram a ela, né? Sim, mostra o reconhecimento da autoridade espiritual dela. Talvez outros profetas, como Jeremias, já estivessem ativos, mas a consulta foi a Ulda. E o que ela diz? Bom, a Ulda confirma o pior. A mensagem é dura. Por causa do abandono a Deus, da idolatria, a desgraça viria sobre Judá. A ira de Deus não se apagaria. Nossa, o destino parecia selado, então? Parecia, mas aí vem a segunda parte da mensagem, direcionada especificamente para Josias. Ah, tem uma diferença para ele. Tem. Deus diz, pela boca de Ulda, que como o coração de Josias foi receptivo, como ele se humilhou quando ouviu as palavras, rasgou as vestes, chorou, Deus o ouviu. O arrependimento sincero dele fez diferença. Exatamente. A autenticidade contou muito. Então, qual a promessa para ele? A promessa é pessoal.
Josias seria reunido aos seus pais em paz. Seria sepultado tranquilo. Os olhos dele não veriam a desgraça que viria sobre Judá. Uau! Uma misericórdia pessoal no meio de um julgamento coletivo. Isso. Uma dualidade bem marcante. A justiça divina sobre a nação, mas a compaixão diante do arrependimento individual do líder. E eles levam essa resposta, essa mensagem dupla, de volta para o rei. Mostrando que, mesmo com o destino da nação traçado, a resposta pessoal à palavra redescoberta ainda importava e muito. Então, resumindo, uma reforma do templo acaba levando à redescoberta da lei esquecida. Isso causa um choque, um arrependimento profundo no rei. Ele busca a Deus e a resposta confirma o juízo para o povo, mas dá uma exceção para ele por causa da humildade dele. Fica aquela reflexão, né? Quantas vezes princípios importantes, verdades fundamentais, não estão meio perdidos ou ignorados na nossa vida, na nossa comunidade? Mesmo estando ali, à vista. Sim. E o que aconteceria se a gente redescobrisse essas coisas e realmente ouvisse? Qual seria o impacto pessoal e coletivo? É algo para se pensar.